Alô, terceiro ano, vamos fazer uma revisão a respeito do conteúdo que trabalhemos já com os números ímpares. Para os números pares, esse será o primeiro contato que vocês terão com o capítulo 6, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, atenção para os detalhes para que possamos compreender o tema e fazermos a atividade proposta. Ao estudar a Segunda Guerra Mundial, temos que ter noção que não foi um acontecimento que surgiu de uma hora para outra. Temos que entender todo o contexto. E, para muitos, a Segunda Guerra Mundial é uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Basta sabermos que quem saiu perdedora, efetivamente perdedora da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha. E a Alemanha teve que pagar uma indenização altíssima aos países considerados vencedores. Além do que, através do Tratado de Versalhes, ela teve que ceder alguns territórios, como Alsácia-Lorena, teve que limitar sua capacidade bélica, principalmente com um exército em torno apenas de 100 mil membros, e teve também que limitar a produção de armamentos. Nesse interim, na Alemanha, ela vai aos poucos buscar de volta as glórias passadas. E, para tanto, no meio dessa crise, a carestia, problemas como desemprego, entre outros tantos problemas, surge um personagem chamado Adolf Hitler, a qual ele vai convencer a burguesia alemã e parte da sociedade alemã para trilhar as suas ideias, que ao nosso ponto de vista, nós desta época, são ideias absurdas, como racismo, como a eugenia, como a eutanásia, como a perseguição às pessoas conforme as suas origens étnicas. Para a ideia daquele povo, eles tinham esse buscar um culpado de sua crise. Aí elegiam em principais culpados os povos, o povo judeu. Então ele passa a perseguir principalmente o povo judeu, mas também vai quem? Ciganos, testemunhos de Jeová, homossexuais, ou seja, todos aqueles que atravessassem o seu caminho. Nessa busca por achar um culpado, ele vai também desenvolver outras ideias, como a do espaço vital. Ele vai começar a invadir os países na sua redondeza, dizendo que se ele sentisse necessidade de ter mais espaço, eles sentiam o direito de invadir. Então, eles vão quebrar aos poucos as cláusulas que regia o Tratado de Versalhes. Mas os países, eles, como a Inglaterra, a França, desenvolveram uma política de apaziguamento, ou seja, ele invadiu, não, vamos provocar, não, nós não queremos uma Segunda Guerra Mundial. Então, eles passam aos poucos a ceder esse tratado de Versalhes, passa a fracassar. Podemos eleger alguns pontos que levaram à Segunda Guerra Mundial. O revanchismo alemão, que eu já comentei, que limitava o exército, limitava a força aérea, limitava a produção bélica. O governo nazista, que é justamente esse governo liderado por Adolf Hitler, que se inseriu e construiu um partido de extrema direita que defendia os interesses da burguesia naquele momento e que um dos seus principais focos era a perseguição ao comunismo. Então ele não era um partido comunista, era um partido de extrema direita.
Ele passa a perseguir também os comunistas, além dos judeus e dos ciganos. Ele tinha um sonho de fundar o terceiro reino, o terceiro Reich, ou seja, um terceiro império na qual teria uma capacidade mundial. Então não só era aqueles países ao seu redor que ele tinha o interesse de invadir, mas a sua ideia era mundial, uma busca mundial. Outra ideia defendida pelos nazistas seria o arianismo. Eles se diziam ser uma raça superior, sendo descendentes dos arianos, seria uma raça superior, segundo eles. Por ser uma raça superior, se sentia no direito de invadir e de subjugar outras etnias, outros grupos étnicos. Então, a busca pelos seres puros, aí vai ser uma das bases da teoria nazista. Então, nessa base, eles passam a perseguir os judeus, como relatei há pouco, não é? Então, eles excluíam, perseguiam. Prova disso foi a Noite dos Cristais, na qual eles passam a destruir lojas, estabelecimentos, indústrias, bancos dirigidos pelos judeus, levando muitos à morte, levando milhares à prisão. Ele dizia isso que era porque eles eram impuros e, segundo a teoria nazista, seriam os culpados da Alemanha estar nesse momento de recessão. O prenúncio da guerra ocorre a partir do momento em que eles começam a se unir às potências que têm ideais em comum. Assim vai surgir o chamado Eixo Roma-Tóquio-Berlim, ou seja, a Alemanha, perdedora da guerra, a Itália e o Japão. Então eles se unem através de acordos de cooperação e ataque de não agressão mútua e passam a buscar, de alguma forma, enfrentar outros grupos que eram considerados seus inimigos, como, por exemplo, a Inglaterra, a França, naquele momento. E isso vai levar o processo de expansionismo alemão, na qual desde a Áustria até a Polônia vão ser anexados à Alemanha. E a Polônia vai ser a invasão da Polônia vai ser o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então, o início da guerra vai ser justamente a invasão da Polônia, que, através do pacto germano-soviético, ou seja, um pacto assinado entre os alemães e os membros da União Soviética, esse acordo vai dividir a Polônia, sendo que Hitler invade a sua parte e, ao invadir, tem-se início a Segunda Guerra Mundial, a partir do momento em que a Alemanha invade a Polônia, sendo que em 3 de setembro a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Inicia-se então o conflito. Na Espanha, antes mesmo de iniciar a Segunda Guerra Mundial, a Espanha vivia uma guerra civil, uma disputa partidária entre a Frente Nacionalista e a Frente Popular, sendo que a Frente Popular queria promover reformas, e essas reformas não eram aceitas por uma parte da sociedade. Seriam reformas territoriais, dividir os latifúndios, ou seja, as grandes propriedades, dividir uma reforma social mais profunda, e isso levou a uma guerra civil.
essa guerra civil foi tomada à frente por Franco. Vemos aí a foto de Franco e Hitler, que assinaram acordos. E Hitler aproveitou esse momento para testar a sua potência militar, que era baseada no ataque aéreo, através das Beasts, ou seja, as guerras relâmpagos. A guerra relâmpago foi uma das formas que Hitler encontrou para surpreender os seus inimigos. E foi testado lá, na Espanha. Um dos marcos dessa guerra que fica na lembrança é a pintura do artista plástico Pablo Picasso, que pintou o quadro A Guernica. Nesse quadro aí, quadro mural, podemos observar que ele vai retratar o horror, o sofrimento, a dor. Guernica foi uma das cidades mais afetadas por essa guerra civil e pelo ataque da aviação alemã. Então, o quadro dele é bem emblemático, o quadro dele é bem diz muito a respeito do sofrimento, da dor que a guerra provoca. Então o eixo entra no conflito, num conjunto de ofensivas. Observem aqui pelo mapa que ele vai atacar diversos países, ou seja, esses em amarelo. Até mesmo a França, que acreditava ser invencível a sua barreira, logo ela confiava naquela mesma barreira que foi da Primeira Guerra Mundial, que foi uma barreira que tinha como base a guerra de trincheiras. Agora o ataque era aéreo e, nesse sentido, eles não estavam preparados. Eles tentaram atacar Londres, porém não conseguiram. É claro que destruíram Londres, uma parte de Londres foi destruída, bombardeada, mas a Força Aérea Real da Inglaterra revidou esse ataque e ele não conseguiu completar o seu intento, que era invadir também o Reino Unido. Invadindo o Reino Unido, a guerra estaria basicamente concluída a favor dos alemães, mas só que não conseguiu esse intento. A pior ofensiva que eles fizeram, no sentido de começar a perder, foi quando eles tentaram invadir a União Soviética. Eles conseguiram alguns poucos, porém, ao chegar próximo a Leningrado, e Stalingrado, eles simplesmente não conseguem essa invasão, principalmente através que os russos fizeram com que, através de uma tática chamada terra arrasada, enfraquecer o inimigo e posteriormente colocá-lo em fuga. A guerra relâmpago, como eu falei há pouco, é a tática que conseguiu dar uma velocidade ao exército alemão, atacando. Era eficiente, era as Bismarck, não é? Essa guerra relâmpago fazia com que a defesa do inimigo não suportasse essa artilharia, levando à sua derrocata. A União Soviética tinha um acordo de não agressão com a Alemanha, porém Hitler não respeitou esse acordo e iniciou-se a Operação Barbarossa. Essa operação era a invasão do território russo. Sendo assim, Hitler esqueceu dos exemplos passados, ou não estudou história perfeitamente, e esqueceu que Napoleão Bonaparte também tentou fazer isso, porém também não conseguiu, principalmente por causa do inverno e também por causa de uma tática usada por muitos povos em períodos de conflito, que é a terra arrasada, ou seja,
A população local sai do ambiente em que eles estão acostumados, suas cidades, destrói tudo que puder, leva tudo que puder. Quando a tropa inimiga chega, ele simplesmente não encontra nenhum despojo, não encontra mantimentos, não encontra restos de munição. Então o que acontece? É longe do seu território, a logística não funciona e ele acaba perdendo. Então, o frio e a tática terra arrasada fez com que os russos conseguissem derrotar o inimigo pelo cansaço e pela fome. Os japoneses, não sei se foi um erro tático, mas eles provocaram a ira dos Estados Unidos contra si, a partir do momento em que eles iniciam uma ofensiva mais pesada na guerra pelo Pacífico. Ou seja, eles atacam a base americana de Pearl Harbor, que era localizada lá no Havaí. Então, os Estados Unidos, que até um pouco antes estava mais recuado, só na base de logística e algum apoio militar às tropas aliadas, ele simplesmente agora entra de vez no conflito a partir do momento em que o Japão ataca a base de Pearl Harbor lá no Havaí. Aí vemos uma foto da base americana de Pearl Harbor, aonde os japoneses bombardearam. Mas depois que houve essa entrada dos Estados Unidos, houve a entrada da União Soviética no conflito, aquilo que estava sendo favorável para o eixo, ou seja, para o Japão, para a Alemanha e para a Itália, agora começa a se reverter. Com a derrota lá na União Soviética, com a entrada dos Estados Unidos e acompanhado dos Estados Unidos vários outros países, aquela situação que estava favorável aos nazistas se reverte. Exemplo disso foi as batalhas da África, que facilitou a invasão do sul da Itália, criando nova frente de batalha, ou seja, as tropas alemãs e italianas não conseguiram conter o avanço dos aliados. Então eles começam a avançar. E entrando pelo sul, vai entrar também a questão do Brasil num conflito. Daqui a pouco comentarei a respeito. Aí vai ser o dia D. O que foi o dia D? Em 44, o Decision Day vai ser a entrada pela Normandia, ou seja, na França, dos aliados, que vai avançar, retirando o exército alemão do espaço francês e facilitando a sua entrada para o território alemão. Essa foi a frente ocidental. Na frente oriental, vamos ter as tropas de Stalin, ou seja, as tropas soviéticas que vão colocar os alemães para recuar, ou seja, voltar para o seu território. Mas ela também parte em perseguição para chegar à Alemanha. Então eles vão invadir Berlim. Essa invasão de Berlim vai levar a Hitler obrigar os soldados nazistas lutarem até a morte. É claro que muitos se renderam. Porém, Hitler ele não queria se entregar para os aliados. Então ele comete suicídio junto com sua esposa Eva. Já em relação à Guerra do Pacífico, embora já tinha terminado a Guerra Ocidental, ainda estava ocorrendo a Guerra pelo Pacífico. O Japão ele vai ser duramente castigado pelos americanos. Por quê? A experiência nuclear estava a todo vapor.
E o que é que faz os Estados Unidos? Manda em 2 momentos, em 2 dias, 2 bombas nucleares sobre 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima será em um dia, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto. A explosão levou à mortandade de milhares de pessoas e consequências para as gerações posteriores que tiveram contato com a radiação dessas explosões. E o Brasil foi à guerra, a cobra fumou. Essa expressão a cobra fumou vem muito do que estava se comentando na imprensa e nas conversas aqui no Brasil na época, porque dizia-se que era mais fácil a cobra fumar que o Brasil participar da guerra. Aí o Brasil consegue provar que realmente a cobra fumou. Então o Brasil vai partir para o lado dos aliados, embora que ela tinha uma tendência fascista nessa época. Logo, o governo de Getúlio Vargas tinha um caráter muito próximo ao caráter de Mussolini. Sendo assim, muitos soldados, quando voltaram do conflito, perceberam que o Estado Novo tinha muitas características fascistas e para isso começaram a ir de encontro a esses ideais. Então eles foram aos poucos colocados de escanteio. Aqueles heróis da Segunda Guerra Mundial brasileiros, os expedicionários brasileiros, eles acabam sendo colocados de escanteio, abandonados pelo governo. A guerra, um dos motivos da entrada do Brasil no conflito foi os ataques que foi creditados aos nazistas, levando em torno de 600 mortes. Esses ataques impulsionaram o governo de Getúlio Vargas a apoiar os aliados. Então, o Brasil envia para a Itália, para a luta na Itália, em torno de 25 mil soldados. 25 mil soldados para a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a Força Aérea Brasileira. Foi o surgimento da Força Aérea Brasileira, não é? E aqui ao lado nós temos o símbolo dos pracinhas, ou seja, a cobra fumou. A atividade para esta semana será do 1º ao 6º. Todas essas questões vocês conseguirão responder através da leitura deste capítulo. Tendo alguma dúvida, não deixe de questionar, tá certo? Não deixe de me perguntar. Estarei à disposição de vocês. Então, tchau. Respondam do 1º até o 6º. E até a próxima revisão ou correção da atividade. Tchau.